Olá, pessoal de sucesso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa temporada 5P e 1C. 5 perguntas e um conselho com empreendedores que estão trazendo sacadas ótimas. Papel e caneta na mão, minha gente. Não pegou ainda? Dá pausa no vídeo, pega e volta. E eu já quero começando aqui a agradecer a Juliana Frigueto por estar com a gente. Juliana, bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, Sueli. O prazer é todo meu. É uma honra ter recebido o teu convite e estar aqui para compartilhar com vocês, conversarmos e crescermos juntos, né? Olha que maravilha. Gente, deixa eu contar para vocês, antes de a gente já começar com as perguntas, eu sempre gosto de dizer como é maravilhoso esse mundo de tecnologia. A Juliana e eu não nos conhecemos pessoalmente, ela está lá no Rio Grande do Sul, eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas nós participamos do grupo Empreendedores Proativos, que você pode participar vendo o link que está aqui na descrição do vídeo. E a Juliana tem uma bagagem incrível. Eu falei assim, não, eu quero essa mulher para mim, no bom sentido, tá, gente? Você tem que trazer para o canal. E a gente conseguiu uma vaga na agenda dela para que ela esteja aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos. Então, Juliana, estou muito, muito feliz. E você também. Fica com a gente, que você vai aprender muito com a Juliana Frigueto, do Envelhecer. Vamos começar logo com a primeira pergunta, assim, Juliana. Muita Claro. gente eu vejo nas redes sociais, eu quero empreender, não sei como, eu tenho R$ 1.000, o que eu faço? Que critérios te ajudaram a escolher empreender onde você empreende, na área que você empreende? Bom, eu ter ouvindo falar disso, bom, ainda bem que o meu marido deixa, né, querer essa mulher para ti, porque de certa forma esse é um dos critérios também, né, o marido sempre por perto e a gente tá sempre rodeado de pessoas que querem o nosso crescimento, você é uma dessas pessoas e eu sou muito grata, assim, acredito muito que o mundo vai abrindo portas, né, e um dos critérios é escolher pessoas que também curtem o crescimento e tem valores semelhantes, né? Esse é um dos critérios, assim, e eu falo isso com tanta propriedade porque também cometi erros nesse sentido, né? E depois eu vou contar no decorrer da nossa conversa de hoje, se der a oportunidade, do quanto que no mundo da psicologia, da qual eu vim, a gente acaba conhecendo os limites da mente humana, mas tem escolhas que a gente precisa fazer, tem critérios, né? Um deles é esse, né? Ter pessoas, escolher as pessoas para crescer contigo nessa caminhada, né? Acho também que outro critério, só ali, para quem está aí nessa caminhada, é aquela atitude interna de escolha, assim, ó, eu quero trabalhar para realizar os meus sonhos e conseguir perceber até que ponto os teus sonhos não estão sendo realizados com o do outro, o do teu chefe, o da empresa que tu tá, né? E então é ter uma sede de realizar um sonho, de lutar pelo teu sonho, né? Também, deixa eu pensar, acho que outro critério que, para mim, como diz aqui no Sul, bate, pesou, é a qualidade de vida, né? Eu, hoje, como empreendedora, eu tenho um sono de qualidade, eu sou uma pessoa melhor, eu tenho uma rotina do jeito que eu escolho, com como eu me organizo para viver a vida, é muito mais coerente com os meus valores. Então, antes, se alguém me perguntasse sobre como eu estava, a minha resposta sempre era correria. E quem vive correndo não vive, né? Então, qualidade de vida é um critério muito importante, né? Outra coisa, assim, que como eu vivi a vida de concursada, eu fui concursada, eu fui psicóloga em prefeitura municipal, trabalhei com CLT, né? Para empreender, um critério muito importante é tolerar riscos calculados, né? Não é sair arriscando de qualquer jeito, uma pessoa impulsiva, eu tô afim disso, amanhã de outro, né? Mas é uma tolerância a riscos calculados. Então, eu sempre fazendo muitos cenários, né? E, principalmente, eu acho que poder exercer a minha atividade com muita, assim, liberdade e de acordo com a minha filosofia, né? Eu comecei a... Teve uma vez que eu parei lá na prefeitura que eu trabalhava, fiz o cálculo. Quantas pessoas eu atendi hoje?
25. Eu Uau. lembro que, assim, entra, sai, às vezes tinha sessões que eram de meia hora, porque não dava tempo, era muita emergência, muita coisa, assim, para ontem. Aí eu fiz o cálculo, dava o valor R$ 5 cada atendimento, proporcional ao meu salário. Quando eu parei, olhei aquilo, eu disse, nossa, os números são nossos amigos, eles têm que ser olhados. Verdade. E aí, pessoal, né? Olha quanta coisa boa só na primeira pergunta. Vocês estão entendendo por que eu queria essa mulher aqui? E olha que nós falamos dos números, né? A gente tem que estar muito atento. Os números não mentem jamais. E olha, só desses critérios, eu estou já, sem querer interromper, mas olha quanta coisa ela falou nesses critérios. Ela falou sobre seus valores, sobre pessoas que estão perto, ela falou sobre correr riscos calculados, ela está falando aí sobre você ter clareza dos números, e esses números que ela fez como uma pessoa que trabalhava como concursada, pode ser uma conta que você vai fazer independente. Quanto que eu tenho que vender, quanto que eu tenho que ganhar, quanto que eu tenho que cobrar, isso tudo faz parte do empreendedorismo. E aí, a pergunta seguinte é justamente isso, né? Você está com uma empresa cujo atendimento, né? Você vai falar um pouco agora mais da sua empresa nesse momento, para o pessoal entender o que é o envelhecer. Então, por favor, explica para o pessoal, mas ao mesmo tempo já falando que adaptações você teve que fazer nesse momento de pandemia, gente, no momento que nós estamos gravando o vídeo, de repente a gente não sabe quando ele for lá, mas quando a gente está gravando, a gente está no isolamento social, tudo fechado, Covid-19, coronavírus, quarentena, é tudo que a gente ouve. Que adaptações você está fazendo para que o seu atendimento, que é majoritariamente presencial, você ainda continue fazendo captação e retenção de clientes? E já conta um pouco da tua empresa também, por favor. Tá bom, conto sim. Então, Soli, o ator principal dessa proposta de envelhecer é o idoso, é ter uma vida longeva de qualidade. Mas para isso eu fui percebendo que não é só o idoso envolvido, né? É o familiar, é o cuidador e instituições. Então são esses 4 públicos-alvos que eu tenho, e para cada um eu tenho um programa, né? Então, o programa Tem Orgulho da Minha Idade, esse aqui atrás é o programa Tenho Idoso em Casa, o programa Escolha Cuidar Bem e o programa Instituições Mais Humanas. E para o público idoso, esse período de pandemia, em que ontem, por exemplo, o Brasil atingiu 600 óbitos, né? Uma coisa muito trágica. O público idoso, desde o momento em que começou as primeiras medidas de possível fechamento, possível interrupção, eu já não atendi mais, né? Disse, olha, os estudos têm mostrado que não significa que a idade é que é uma causadora, não é uma explicação. Idade está para a contaminação. Mas a vulnerabilidade, tem idosos que têm uma saúde melhor de quem tem 50 anos, né? Que não tem nenhuma doença, faz academia. Tem um idoso que eu atendia que ele acordava, ia para academia, depois ele ia para natação, ele ia para o pedal, ele ia para dança, né? Então ele tem um pulmão melhor que o meu. A questão é que os estudos mostravam a vulnerabilidade desse público. Então eu não atendi mais, né? E o que eu fiz? Ligações por telefone, porque a maioria desses idosos, eles não usam a tecnologia, videochamada, né? Então aqui viu idosos dos municípios da região, senhoras, senhores que moram sozinhos, inclusive, e aí pelo telefone, né? Faço ligações semanais e não é uma venda, né? Mudou o cenário. Só que eu tinha já nessa história de vários cenários, um dos cenários é para foco em atendimento presencial de psicologia, então tem colegas aqui que vêm atender no envelhecer, sublocam, concordam com a filosofia, utilizam das 4 salas que tem aqui, 5 do espaço, né? E também um dos cenários a longo prazo seria o de centro-dia, porque estamos aqui em uma cidade com 30 instituições de longa permanência para idosos, onde eu supervisionei nos 3 anos em que estive na docência, nos estágios, e não tem um centro-dia. Então, eu fiz pesquisa de mercado e estava me preparando para longo prazo montar um centro-dia, né?
Mas esse plano ele vai continuar para o longo prazo e o do médio prazo, que era o atendimento online, eu tive que trazer para o curto. Então eu já tinha uma plataforma, eu já gostava muito de tecnologia e veja só, muitos alunos meus diziam, nossa, Pro, é que você é nova. Eu tinha 24 anos quando eu dava aula, né? Agora eu tenho 31. Diziam, você é nova, por isso que você manda a gente fazer os trabalhos pelo Word online e vem para a sala de aula ligando o data show no aplicativo do celular, né? E eu dizia, oi? Gente, eu vim de uma realidade do meio rural em que eu tive energia elétrica na minha casa, na casa dos meus pais, com 12 anos. Eu Uau. fui conhecer computador com 14 porque fui para um convento, para o Colégio Notre Dame, aqui em Passo Fundo. Então, o meu contato com a tecnologia foi muito tarde, não é por conta da minha idade, é por conta da minha realidade, onde eu cresci. E eu gostei muito. Então, eu era aquela professora que sempre estava com alguma tecnologia metida no meio. Depois eu atuei um ano na rede Universidade Croton, que tem um ensino altamente produtivo no online, né? Então, eu aprendi muito ali nesse espaço. E com essa plataforma que eu tinha de atendimento online, que eu já tinha feito em 2017, era certificada pelo conselho, mas eu não usava. Era uma carta fora do baralho que eu tinha como assim, ali, né? Se precisasse, para médio prazo. E aí eu precisei utilizar ela, precisei adiantar, né? Inclusive algumas reformas não está dando para atualizar ela, tem problemas de exige programador, aí eu fui me adaptando, os outros recursos para atendimento online. E o que mais tem aparecido, inclusive, tem sido essa demanda, né, dos atendimentos online, pessoas que com a pandemia não querem desistir dos seus sonhos, né? Então, como eu fiz um doutorado em avaliação psicológica, eu não terminei ele, não defendi, não qualifiquei ainda, mas pessoas assim que, por exemplo, fizeram concursos para a área de cuidados, né? Cuidar, seja num concurso municipal, estadual ou federal, e que precisam de consultoria para a área de avaliação psicológica, é muito importante para a atuação do servidor público. Então, nesse programa Escolha Cuidar Bem, tem sido feito assim, online e para os familiares, né? Então, os familiares têm muitos que eles não têm, querem muito o autoconhecimento, mas não querem uma psicoterapia necessariamente. Então, eu tenho 2 e-books para venda, focados em atendimento a idosos que, inclusive, nessa época de pandemia, são caracterizados por ter uma dificuldade enorme de aderir ao uso de máscara, ao distanciamento, idosos mais que os familiares chamam de difíceis, né? Mas que têm uma dificuldade de seguir instruções. Eles acham que eles não vão pegar gripe porque eles são imunes, eles nunca pegaram. Então, tem sido mais com esses familiares que estão sendo os mais beneficiados, né? E também principalmente mulheres que passam ou passaram por violência doméstica, né? É um período de extremo enclausuramento, o grau de intimidade aumenta, em personalidades com uma maior falta de empatia, grandiosidade, a violência tem sido um inimigo, né, da pandemia. Então, essas mulheres estão se beneficiando desse recurso online, né? Também tem uma revista, a Revista Envelhecer, que as pessoas podem assinar online. Tem curso online do suporte familiar ao idoso, de psicologia humanista, que foi uma área que eu trabalhei 3 anos lecionando e fiz o doutorado. Então, quem é da área que gosta de trabalhar com pessoas pode aproveitar e estudar nessa pandemia, né? E acessar o curso online, paga ali a mensalidade já automática, parcela no cartão, e meditações. Então, tem sido uma série de atividades online que eu tinha colocado a princípio para um médio prazo e que tive que trazer. Então, ser empreendedor é conseguir trabalhar cenários, né? Um cenário para o curto, para o médio, para o longo, uma alta resiliência, alta, né?
e conseguir ir flexibilizando. Não é um se deformar, não é deformar a filosofia do envelhecer, de escolher viver bem, mas a adaptação para responder. Tem sempre gente precisando do teu serviço, mas não significa que eles precisam da tua ferramenta. Não é a psicologia que eles precisam. Eles precisam da missão, né? Do impacto, do que vai gerar na vida deles, né? Então eu acho que o mundo online, assim, ele é tudo de bom, só que ele foi adiantado, né, dessa fase. Olha que incrível, gente. A gente está perguntando assim, como que ela adaptou. E ela está mostrando, olha, muitos projetos que eram, de repente, para médio ou longo, vai ter que ser para agora. E vamos ver o que dá para fazer. E veja o leque que ela abriu. Ela poderia ter feito, não, o nosso trabalho é esse. Mas ela abriu um leque de produtos e serviços online e até já descobrindo um novo público, né? Quando ela fala das mulheres aí. E isso é o olhar, lá no livro, que eu até vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, que é Empreendedorismo para Coaches. Eu até costumo que a gente colocou empreendedorismo para coaches, mas qualquer pessoa da área de serviço que lê vai se beneficiar. O meu primeiro capítulo, a gente fala sobre as competências do comportamento empreendedor. Então, desculpa, as características do comportamento empreendedor. E uma delas é exatamente estar antenado aí para oportunidades, porque a oportunidade está flutuando na nossa frente, e se a gente não perceber, vai perder. Né? E aí, muita gente pensa, tá na crise, não dá para fazer nada. Agora que é o momento. Lembra da dança das cadeiras, que a gente brincava em festinha, né? Tocava música, aí todo mundo... Agora é a dança da cadeira, todo mundo teve que se levantar. E quando a música parar, entre aspas, aí, né? Vai sentar. Então, de repente, você que estava em pé, nesse momento, é o momento que você vai conseguir sentar. Mas para isso, você tem que se levantar e se mover. Você não pode ficar parado segurando a tua cadeira, não tem como. Muito bem, tá, Juliana? Você traz essa perspectiva. E aí eu queria justamente saber, né, com tudo isso, uma bagagem imensa que dá para a gente perceber, como empreendedora, que é o nosso foco, o que você aprendeu assim na prática, no dia a dia, nas pancadas, que você considera assim que é fundamental para o sucesso da sua empresa? Reforço essa ideia da importância do curto, médio e longo prazo, né? Nas decisões. Tem decisões que tu vai ter que tomar que se você não tem... Inclusive aqui atrás, acho que dá para ver, eu tenho um canvas, né? Ali, né? Impresso na gráfica, bonitinho. Só que não é essa ideia de rigidez e tá ali impresso. Eu coloco muitos post-its que estão aqui atrás, né? Que vão atualizando, eles vão mostrando. Mas ali estão os cenários. Tem que ter uma visão, assim. E às vezes uma simples decisão pequena do tipo, Juliana, você pode vir dar aula aqui na residência de saúde do idoso? Que disciplina é? Né? Tem que olhar, ver, né? Se você não vai me atrapalhar, o que vai contribuir, né? E principalmente começar com uma base sólida, né? Então eu ainda era professora no CLT quando fui construindo essas bases, né? Então ter uma marca, levar tempo, sente com o pessoal que tu contratar para consultoria, fiz N reuniões, não tenha pressa em construir algo que é teu, assim, é um patrimônio, né? Uma identidade visual, prestar atenção nos processos. Então, eu fui aprender como é que é um processo contábil de uma empresa, como é que essas empresas levam tantos processos trabalhistas, o que acontece com o lucro, a receita, a margem de contribuição, o que é isso? Fui fazer uma consultoria, né, aprender, estudar, videoaulas. Então, eu estava no CLT me preparando para o empreendedorismo, tirava sempre 2 horas por dia para estudar, aprender o que é a jornada de compra do consumidor, respeitar essa jornada, né? Então, antes vinha um potencial cliente e dizia, quanto que é para fazer a sessão de psicoterapia contigo? E eu já dizia, tanto, né? Agora não, eu converso, e aí, às vezes, essa pessoa, ela não tá vendo valor naquilo. O preço que eu disser, ela vai comparar com o outro concorrente e ela não tá focada no valor. Então, eu aprendi a respeitar também o ritmo dela e inovar conforme as necessidades do público, né? Então, tinha um pessoal aí da terceira idade e da quarta, o que mais tem me procurado tinha sido da quarta, né? Lá dos 70, 80,
e que estavam apostando muito em produtos também anti-envelhecimento. E isso vai contra a proposta do envelhecer, que é olhar para o orgulho da idade, né? E aí tive que ir pensando como que se encaixaria esse discurso, até que ponto não seria contraditório. E aí o que eu fiz? Eu fiz outro Instagram. Eu não publico na mesma página do Envelhecer e achei outro perfil, porque eu vi que é outra necessidade. Então, aquele que quer colágeno, que quer resveratrol, que agora na pandemia quer nutracêuticos para ter uma imunidade ok, evitar a contaminação, ele não é o mesmo que quer psicoterapia para rever a sua visão e as ansiedades, né? Então, eu fiz outro Instagram porque eu vi que eu estava errando e nessa lógica de aprender na prática, eu acho, Sueli, que é bom. Vai ter erros, isso tranquilamente terão erros, mas a gente, como empreendedor, na prática tem que errar rápido. Isso. Isso. Né? Vup, vup, cai, levanta, sacode a poeira e continua. Exato. Gente, eu tenho que gravar outras entrevistas. Tem, assim, 50 perguntas e 20 conselhos. Alguma coisa assim. Mas olha que interessante, pessoal. Ela está falando, eu estou tentando anotar, está parecendo, sei lá, que eu estou recebendo um espírito aqui, porque está uma anotação corrida, né? Óbvio que está gravado, óbvio que eu vou poder assistir, você também. De repente está muito rápido. Pausa. Isso aqui é uma aula, por isso que é um vídeo longo. Eu estou aqui com a caneta na mão gesticulando, né? Mas é um vídeo longo porque é uma aula de graça que você está tendo com a pessoa que está na linha de frente. E ela falou sobre várias coisas. Uma coisa que eu vou destacar, que óbvio vocês vão ver, mas que eu vou destacar que foi esse finalzinho, quando ela percebeu um outro nicho, uma outra possibilidade que não casava diretamente com a missão de envelhecer. Eu vou dar um exemplo básico aqui também, a gente teve isso. A Arete é uma empresa de treinamento, desenvolvimento e coaching com foco em crescimento, em desenvolvimento de carreiras e pequenos negócios bem-sucedidos. Como eu sou professora de inglês, né, professora de português e inglês, toda a minha trajetória até o doutorado, com aulas também no nível superior, muita gente começou a procurar o inglês para a sua carreira. E tudo bem, fazia. Aqui a gente fez tipo um braçozinho que tem a ver com carreira e começamos a ter aulas para adultos focados em desenvolvimento de carreira. E começaram mães de pessoas com 12, 14 anos procurar. E aí a gente falou assim, bom, peraí, daqui a pouco virou aquela bagunça. Então, o que a gente fez? A Arete, ela é exclusivamente para treinamentos pedagógicos, corporativos, vendas, não, carreira, negócios, e a gente abriu a FastPass Idiomas, que aí todos os nossos alunos, inclusive os que estavam procurando para a carreira, a gente pensou, bem, mas não é exatamente carreira, ele quer o inglês para a carreira. Então, a gente abriu para justamente ter 2 Instagrams, ter 2 Facebooks, ter 2 WhatsApps, ter 2 qualquer coisa. Então, eu estou aqui com a camiseta Arete. E aqui a gente está no canal Solimassiva porque a gente até tem um canal Arete, mas a gente centralizou tudo aqui no Solimassiva que está ficando muito louco para gerenciar. Mas o da FastPass é separado. Então, percebe que isso são coisas que a gente faz para justamente que são missões diferentes. Então, percebe, ela não falou assim, não, isso que eles querem eu não faço, não invalida. Só que ela não faz com a marca Envelhecer, porque ela tem outra missão, outros propósitos. Então, o empreendedor ele pode ter várias, e aliás, o empreendedor geralmente ele tem várias empresas ou várias ramificações de sua empresa. Às vezes você precisa ter vários CNPJs, tá, gente? Mais ou menos por aí, né, Ju? Isso. E aí a gente vai para a quarta pergunta, que se você já está achando bom na terceira, gente, ainda tem mais 5 e tem um conselho. Mas espera aí, para ela falar a quarta pergunta, que é o desafio maior para ser empreendedora, curte aqui, para a gente saber que está chegando até você, porque quando a gente está presencial, a gente bate palma, a gente grita isso mesmo, Ju, levanta a mão, mas como a gente não tem esse recurso, curte esse vídeo. E se você não se inscreveu, já se inscreve agora, já notifica lá, aciona a notificação para você receber as notificações dos próximos vídeos. E são 5 perguntas, eu falei que tem que ser 50. Gente, todas as perguntas extras, faz aqui nos comentários. Uau. E coloca a hashtag Sol Me Ilumina se você quer mais vídeos. Se você quer a Juliana, você coloca assim, queremos Juliana, e a gente chama de novo, gente. Cachê altíssimo. Cachê pago com parceria. É isso, gente. Então, Ju,
Ser empreendedora, qual é o seu maior desafio? Não só na quarentena, mas, né, como empreendedora no geral. Ah, o que eu posso te dizer? Não diria assim como um desafio, mas acho isso ali como uma construção de um espaço. Até esse pessoal que está curtindo e talvez não seja da área psi possa compartilhar com amigos, amigas da área psi, porque a nossa cultura psi tem alguns paradigmas que nos dificultam no empreendedorismo, né? E uma das coisas é conseguir uma certa construção de espaço atualizando pesquisas de mercado, né? E estar adequado ao que as pessoas precisam. Tem o que elas querem e o que elas precisam, né? E às vezes os discursos dos nossos cursos de formação são assim, por exemplo, num dos discursos de formatura, né? Uma colega falou: ai, não, obedeçam o código de ética e não ao mercado. E eu, poxa vida, não foi o que a minha paraninfa falou no dia da minha formatura, ainda bem. Eu agradeço a Annelise Mondardo, assim, porque eu ouço o discurso dela de formatura como uma inspiração. Ela dizia, é possível se realizar financeiramente, emocionalmente nessa profissão. Então, tem certas marcas, falas que você precisa se agarrar para enfrentar os desafios, né? E aqui o envelhecer tem se posicionado assim. Tem aquele que olha para o envelhecer como, envelhecer é carreira, é aposentadoria, como é que eu vou programar a minha carreira? Então, vem muitos familiares, assim, que tem o idoso em casa, não quer sair de casa, ou sai com muita dificuldade, pensando, ou eu penso na carreira, ou eu penso na minha mãe, no meu pai. E como hoje em dia as pessoas têm tido os filhos cada vez mais velhos, então tem muitos idosos com filhos jovens ainda entrando na, na graduação e que às vezes rola um dinamismo familiar que dificulta, é como que a pessoa seguisse para sua carreira meio que culpada, né, de crescer. E tem também aquele que olha para o envelhecer como, bom, lá eu vou aprender como ser uma pessoa menos indecisa, né? Quer escolher viver bem. E tem também aquele que pensa em rejuvenescimento. Opa, então me diga aí a dica para a gente viver mais, né? Então, essas falas eu fui prestando atenção, né? Como é que eles olhavam, né? Mas o principal mesmo, assim, que eu acho que para quem está entrando nessa, e principalmente o pessoal da psico, que a gente fala muito na formação, mas na prática é diferente. É a autorresponsabilidade, sabe? Empreender é você que é responsável pelo sucesso da tua empresa. Você não vai poder colocar culpa no governo, não vai poder culpa em ninguém. E como diz o Germano, a empresa é a cara do dono, né? Então, adivinhe, uma ex-freira lidando com dinheiro, tentando levar um negócio. Cara, isso tinha tudo para ser uma filantropia. Então, qual que foi o meu maior desafio, assim? Eu fiz muito atendimento sem receber. E isso levava, assim, a uma dificuldade de lidar com dinheiro, um embolotamento, assim, uma bola de neve, que eu tive que olhar para isso, né? E o crescimento, então, da tua empresa, ele vai depender do ritmo de crescimento teu. Não tem. Eu vejo, assim, nitidamente. Quando eu cresço, enquanto pessoa, a empresa cresce junto. É muito ligado. É incrível. Nesse momento deu uma pausa, assim, que estou pegando assim, citações de Juliana Frigueto, né? Quando eu cresço, a empresa cresce junto. Isso Eu já tinha aí, anotado isso antes, aí. quem vive correndo não vive. Eu adoro citações. Isso aí. Isso é muito bom. Estamos chegando ao finalzinho com a última pergunta. Então, você já aperta esse dedo aí para compartilhar, porque você já sabe que tá bom. Compartilha com as pessoas, como a Juliana falou. Muita gente compartilhando fake news, coisas ruins, notícias, né, tenebrosas. Vamos compartilhar coisa boa. E aí, falando em coisa boa, ela vai dar agora o pulo do gato. Anota aí, porque esse é o pulo do gato que só tem aqui, que é a Juliana. Quais são as características que você julga fundamentais para quem para iniciar um negócio? Ai, ai, ai. Essa sim é o pulo. Essa é o diferencial. Olha, eu acho, assim, Soli, que o principal é ter consciência do seu próprio propósito, sabe?
claro, na psi, já faz parte do nosso chão, a gente tá sempre se conhecendo e buscando ter consciência dessas coisas. Mas eu fui aproveitando o que a própria psicologia tinha e mudou a minha vida, assim. Então, o meu ganha-pão, ele mudou a minha vida também. Então, eu usei desse produto e fica mais fácil, eu acho, de vender para os outros. Mas principalmente porque, à luz da minha história familiar, eu fui percebendo que não era por acaso que eu tinha escolhido envelhecimento, né? Eu venho de uma história assim que os meus avós, por exemplo, não eram os meus avós de sangue. Eu cresci com pessoas idosas, que na verdade eram os meus tios-avós, né? E depois de adolescente que eu fui descobrir que os meus avós, tanto o pai do meu pai como o pai da minha mãe, tinham sido mortos antes de eu nascer. Então, veio já com uma carga histórica de violência, né? Teve questões de narcisismo perverso e psicopatia envolvidos nessas mortes, uma história muito trágica. E eu fui percebendo que a minha família ela não era padrão, ela não era aquela normalzinha, papai e mamãe, vovó, vovô. E eu fui percebendo que as ligações emocionais, elas contam muito, né? E aí eu fui me identificando mais com aquele povo ovelha negra, que não faz parte do padrão, que tá fora da curva, né? Que aí, e aí eu vi que eu transformei esse veneno em remédio, e eu acabei escolhendo questões de morte, ajudar as pessoas a olhar a morte como um significado de valorizar mais a vida e poder usar da psicologia para se defender de armadilhas, né? Então fiz a especialização em narcisismo perverso, né? Sempre que tem oportunidades, por exemplo, o meu professor de doutorado, Nelson Hauck Filho, ele estuda psicopatia, então eu não sou daquelas que olha aquelas séries de Mindhunter, de policiais com aquele olhar de curiosa. Para mim é muito presente. Aquilo na minha história de vida custou a vida dos meus avós, né? E os meus pais, os dois, eles foram criados por avós. Então, eu tenho uma herança de cuidar dos avós. E como eu não tinha os avós, né, os pais, né, vivos, então é como se eu cuidasse dos avós sociais, né, me aproximasse desde a faculdade, quando eu comecei, e isso que é o legal, de aproveitar as oportunidades, isso é uma característica fundamental do negócio. Às vezes os meus alunos diziam, ai, Pro, mas é só um TCC. Colegas diziam, ai, Ju, para que tu leva tão a sério esse TCC aí? É só um TCC. Disse, olha, talvez pode não ser. Para mim, quando eu fiz a faculdade de psicologia, lá na URI, Frederico Westphalen, o TCC era lá pelo 6º, 7º semestre, era um currículo bem diferente. Então, eu fiz o TCC e eu calculei qual era o perfil do povo que buscava a clínica escola da universidade. E o público idoso era só 5%, era o mínimo, assim, poucos iam. E aquilo me deu uma curiosidade, né? Aí, quando eu cheguei no último ano e a professora sugeriu, pessoal, nós vamos dar abertura à liberdade de vocês. Aí eu adorei, né? Eu adoro a URI por isso, né? Vocês podem fazer um projeto de clínica ampliada, não só atendendo o consultório, mas usem a criatividade de vocês. E eu, é aí que eu entro, né? Fiz um projeto para atender os idosos a domicílio. E eu adorei. Eu passei o ano com a minha colega, Haline Hassi, a professora a supervisora Fernanda Grandene, depois nós somos colegas no doutorado, eu e a Fernanda, e passei o ano atendendo, a gente chegou a fazer atender um casal de idosos em que a gente montou um livro da história do casal, porque a esposa estava tendo um princípio de Alzheimer. Então a gente começou a construir uma história, quando chegou no final do ano, ela já não lembrava mais do começo do livro, mas a gente imprimiu diferentes versões e os filhos, os netos, passaram a ter acesso à história dela pelo livro que a gente fez. Então aquilo marcou muito aquela família e me deixou um gostinho assim de quero mais, né? Aí eu fui fazer o mestrado em envelhecimento, eu fui fazer o doutorado e eu cheguei para a orientadora e disse, Pro, eu só faço essa tese se for com idosos. E ela não tinha nenhum trabalho com idosos, não era a área dela. Ela disse, tá bom, vamos fazer então. E ela é muito querida, a Ana Paula Noronha, ela foi minha parceira nessa proposta.
entrevistei os 200 idosos, muito legal, sobre forças de caráter nele. Então, é o que eu digo, às vezes um TCC não é só um TCC, ele pode ser o teu negócio. E as características que você vai dar para esse negócio vai depender muito dessa conexão, dessa paixão, de tu ter consciência, né? Então, foi por meio de psicoterapia que eu fui acessando isso, não é só com conhecimento. Então, teve 2 terapeutas, assim, imprescindíveis, a Gorete, aqui de Passo Fundo, e o Aldo Meneghetti, da região metropolitana de Porto Alegre, que são os meus gurus do autoconhecimento, assim. São as pessoas que ajudam a gente a se conhecer e a tomar coragem, usar os recursos internos. Então, foi só depois que eu fui para Londres, fiquei 30 dias lá, eu achei que, nossa, uma coluna nunca vai viajar para Londres, né? Consegui, realizei um sonho, e quando eu voltei de lá, é que eu comecei a pensar, nossa, mas está na hora de eu dar um próximo passo, né? Aí que eu saí do consultório, de uma salinha pequenininha, aluguei uma sala maior, um espaço maior. Então, essas características, né? Não é só você sonhar grande, mas você ter recursos, usar os recursos que você tem, né? Não é ficar assim na fantasia, o dia que eu, né? Mas usar aquela coragem e contar com pessoas assim que sabem mapear isso em você, sabe? E essas pessoas foram muito habilidosas em me ajudar a crescer, assim, incrível, sabe? Acho que isso é característico de um negócio, assim, que eu acho que as pessoas às vezes não olham tanto, né? Mas a história familiar, ela se conecta muito com a missão e, às vezes, dores podem se transformar e ter um sentido, né? Eu estou aqui bebendo desta fonte do saber, muito bom. E é tão interessante, Juliana, que você é bem jovem. Você tem 31 anos, como você falou, é bem jovem. Eu faço 45, no alto dos meus 45. Mas, assim, a gente vê quanta coisa que ela trouxe. E você falou do TCC, eu lembro que muitas vezes TCC na academia é questionado. Eles não sabem pesquisar, mas tem que começar. Né, que se a educação básica não ensinou a pesquisar, infelizmente, não ajuda. Muitas vezes vai lá, pega o tema tal, mas não explica o que é para o aluno pesquisar, por que ele vai pesquisar. Eu acho que o TCC ele é fundamental. Eu tive vários casos de alunos que expandiram suas mentes e buscaram depois especializações, mestrado, doutorado, ou um negócio próprio, como você falou, porque começou com uma pergunta simples, né, de um TCC. Uhum. Então, isso é muito importante. Pessoal, nossa, eu particularmente, quando esse vídeo for ao ar, e a gente vai avisar vocês aqui, a gente sempre avisa nas redes sociais, podem me seguir no Instagram. O Instagram é Solimar, @solimarsilva.pro, tem que ficar lembrando. E também o da Ju vai estar aqui, todos os contatos, como encontra, como contrata, como vê, como assina a revista, vai estar tudo aqui embaixo. E pode fazer pergunta, porque eu mesma, eu acho que eu vou fazer pergunta no meu canal. A Juliana vai fazer isso. Ela vai responder. Em vez de ser assim, a Juliana visita e faz pergunta, vai ter eu lá fazendo pergunta para ela, ela vai visitar assim, nossa, quanta pergunta, sou Solimar. Porque eu tenho mais, a gente tem a questão do tempo, né? Até porque o objetivo é que seja uma aula, mas que a gente complemente com as perguntas aqui. E, obviamente, siga a Juliana. Conheça mais o Instituto Envelhecer, tire dúvidas, de repente você que está assistindo é um aluno de psicologia e que estava sem saber como que eu vou viver, como que vai ser meu ganha-pão, vou morrer de fome, já tem um monte de psicólogo. Gente, mentira, vocês conseguem ver no olhar da Juliana o brilho, a paixão e isso que move, independente de você abrir um negócio ou de você ter só entre aspas, né, só sala, ou você trabalhar como CLT, você tem que ter esse brilho, essa paixão, faz toda a diferença. E aí a gente se encaminhando, né, a gente está se encaminhando para o final, que é o conselho. Ju, muita gente que está assistindo, pode ser, como eu falei, aluno de psicologia, pode ser psicólogos que já estão formados há algum tempo, e fala, poxa vida, não estou tendo sucesso, ou eu estou trabalhando de carteira assinada, ou enfim, qual o contexto e não estou tendo resultado. Que conselho você dá para a gente fechar esse momento aqui de entrevista? O conselho. Bom, eu acho que esse meu conselho, ele resume a nossa conversa, né? Eu acho que se tivesse como
colar essa frase em letras maiúsculas no teu caderno. Para mim, está sempre muito presente. Autoconhecimento te diferencia, né? Então, se você quer sair do commodity, do brigar por preço, só usar o que tu tem enquanto diploma, enquanto curso, conhecimento técnico como ferramenta, é autoconhecimento que diferencia. É quando você... Eu acho que não é uma coisa assim de você buscar fora e daí somar. Eu acho que a pessoa ela já tem todos os potenciais. Ela só precisa abri-los, né? Tem muitas coisas sociais que a gente compra que nos abafa, nos esconde, né? E o autoconhecimento, ele desvela, ele revela, ele traz, ele brilha, né? E é com ele que você consegue dizer não, quando é não, né? Porque a vida do empreendedor é um constante não. Se você vai dizer sim para muita coisa, você não vai empreender, né? Então, você vai se diferenciando enquanto valores, né? Enquanto diferencial à medida que você vai se posicionando, vai dizendo não quando é não, sim quando é sim. E para isso, tem que saber quem tu é. Por isso que o envelhecer tem essa ênfase no ser, né? Essa analogia com envelhecer de, bom, declínio, ou envelhecer com S, crescer. E isso tem tudo a ver com identidade, né? Com quem eu sei quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, eu escolho, né? E muitos se preocupam em escolher, será que é A ou B? Será que é laranja ou pêssego? Não tem como escolher se antes você não sabe quem tu é. Então, essa é um conselho, assim, uma premissa básica, sabe? Que sempre que eu descobri, que sempre que eu posso, eu esbanjo, eu conto para todo mundo, né? E gosto muito desses espaços, assim como esse, Solimar, que tu nos proporcionou. O pessoal não viu, né? Mas lá nos bastidores, quem mais fez pergunta foi eu, né? Pra ti. No WhatsApp, eu tô sempre lá. Mas e isso? Mas e aquilo? E daí aquele outro, né? Então, eu acho que é uma constante troca. E muito do que cada um é, né, vai sendo generosamente contribuindo na construção do ser do outro. E isso eu acho que é muito gratificante. E eu sou muito honrada e muito grata por ter encontrado vocês, o grupo com quem dá para compartilhar, dá para a gente trocar ideia, crescer junto, né? E não sei se caberia como um conselho, porque eu acho que conselho, se fosse bom, não se dava, né? Mas fica como um desafio, assim. Muitos acabam relutando, né, em investir em autocrescimento, em se conhecer, mas eu vejo que o preço de não se conhecer é muito maior do que o preço de se conhecer. Então, muito embasada no que eu também levei na cara, no que eu aprendi, no que eu errei, né? É muito nítido isso na minha vida de empreendedora e eu vejo que faz sentido quando eu comparo e vejo como é que é isso para grandes empreendedores, né? Eu tô recém no começo, né? Dando passinhos básicos, né? Mas eu tenho muito ciente, assim, e certo o poder dessa premissa, desse paradigma na vida de uma pessoa, de um empreendedor, né? Nessa história da tua empresa ser a tua cara, né? E com essa frase, autoconhecimento te diferencia, eu quero encerrar essa entrevista agradecendo muitíssimo a você que está nos assistindo e muitíssimo, lógico, a Juliana que compartilhou tanto conhecimento. Pessoal, beijo para vocês e até o próximo vídeo. Ordens, até!